Yuri chega ao Japão com a missão de bloquear um portal Rank S. Os repórteres questionam como ele vai fazer isso sozinho. Ele responde com confiança. Sua habilidade usa a mana do ambiente. Então, se espalharem cristais de mana ao redor de Tóquio, ele vai conseguir fechar o portal facilmente. E completa. Vou salvar a vida de vocês. Enquanto isso, no quartel-general da associação, o diretor assiste à entrevista. Ele comenta: Yuri, não sei se ele vai conseguir, mas sei o que acontece se ele falhar. Nesse momento, o celular do recepcionista vibra. Uma ligação urgente. Informam que um covil duplo foi descoberto. E Jim Woo está lá. Dentro do covil, uma estátua ganha vida e fala com Jim Woo. Finalmente você chegou. Jim Woo pergunta se foi ela quem o chamou. Ela responde que sim. Você é um monstro? Pergunta errada. Ao invés de perguntar quem eu sou, deveria perguntar quem você é. A estátua então diz que, como teste final, Jim Woo terá que lutar contra suas marionetes. Se vencer, ela responderá suas perguntas. Mas há uma condição. Ele não pode usar suas sombras, nem itens, até o fim da luta. A batalha começa. Jim Woo se esquiva, quebra a espada do inimigo e a lança no olho dele. Pisa em cima e finaliza. Em seguida, rebate a flecha de outro e continua lutando, sem parar. A estátua observa e diz: impressionante, você aguentou bem até aqui. Evoluiu muito para um humano, mas o teste ainda não acabou. Agora, é hora de louvar a Deus. O diretor se encontra com Matsumoto do Japão. Matsumoto entrega a ele um documento com a posse da Pedra de Beru e pede uma chance para contratar Jim Woo. O diretor responde: eu não tenho nenhuma ligação com Jim Woo. Ele não faz parte da associação. Matsumoto insiste. Mesmo assim, a associação era o único canal possível para entrar em contato com ele. O diretor o encara por um momento e pede para que conversem a sós. Assim que ficam sozinhos, ele fala diretamente: com a morte de Goto, a sua associação ficou enfraquecida. E agora, se algo der errado com o portal de Rank S, a responsabilidade vai ser toda sua. O diretor continua. Suas intenções naquela ilha não eram boas, mas Goto era um caçador que representava o Japão. Por isso, o respeitávamos. Então, ele pega uma fita e coloca sobre a mesa. Nela estão gravadas as conversas que aconteceram na ilha, revelando os verdadeiros planos de Matsumoto. Furioso, o diretor encara Matsumoto e diz: você acha que eu não sabia de tudo isso? Eu não posso deixar que toda a Ásia seja colocada em risco por causa da sua ambição. Enquanto isso, Jin Woo continua seu teste dentro da dungeon. Ele enfrenta as estátuas. Mesmo estando muito mais forte agora, qualquer golpe poderia matá-lo. Ele parte para cima da estátua Deus, usa o toque do dominador para se aproximar e tenta o corte vital, mas só consegue arranhões. Então, muda de estratégia. Decide focar nesses pequenos danos. Concentra toda a sua força em um único soco e finalmente derruba a estátua. As outras estátuas avançam contra ele, mas Jin Woo ativa o domínio do monarca, encerrando a luta com autoridade. A última estátua, a que comandava as outras, o parabeniza. Muito bem, mas o teste ainda não acabou. Eu ainda estou de pé. Jin Woo a encara. Quem é você? Ela responde: eu sou o arquiteto, e você tem apenas 10 minutos para me derrotar, ou o seu coração vai parar de bater. Do lado de fora do portal onde Jin Woo está, o chefe do departamento chega. Um arrepio percorre sua espinha só de estar perto daquela entrada sinistra. Então, ele pergunta: quantos caçadores temos disponíveis? Um dos agentes responde. O chefe percebe na hora que não é suficiente e ordena: chamem reforços imediatamente. Enquanto isso, dentro da dungeon, o arquiteto se prepara. Suas asas se transformam em braços. Num piscar de olhos, ele avança contra Jin Woo e acerta um soco hipersônico que o joga violentamente contra a parede. Antes que Jim possa reagir, já está sendo atingido por uma chuva de golpes. Mesmo assim, Jin Woo permanece de pé. O arquiteto se surpreende. Quem diria que um humano me daria uma luta tão interessante? Jin Woo o encara. Você ainda não respondeu às minhas perguntas. O arquiteto sorri. Me vença e saberá a verdade. Eles voltam a trocar golpes. A cada segundo, Jin Woo percebe algo. O arquiteto consegue usar as mesmas habilidades que ele. Como é possível? Jin Woo pergunta o porquê ele o escolheu. O arquiteto responde: está tudo indo conforme o planejado. Mas não se engane, eu não te escolhi, apenas o arquiteto do sistema. Então vamos lutar, Jin Woo, até que o tempo acabe. No meio da batalha, Jim começa a sentir algo diferente. Seus sentidos estão evoluindo em meio à luta. Ele começa a prever os movimentos do arquiteto e fica cada vez mais rápido. Com um golpe preciso, ele arranca um dos braços do inimigo. O arquiteto olha para ele com raiva. Não, você possui aquilo? Você é só um humano. Como ousa? Desesperado, ele revive suas marionetes para ganhar tempo. Mas Jin Woo, determinado, ativa todo o seu poder e parte para cima. As estátuas tentam impedir, mas ele desvia com facilidade. Num movimento final, empurra o arquiteto contra a parede. O arquiteto, derrotado, fala: o teste acabou. Eu perdi. Faltando 2 minutos, Jin Woo vence
disse o arquiteto. Agora começa o interrogatório. O arquiteto começa dizendo que todas as respostas estão dentro de Jin Woo. Ele fala que a escolha é dele. Se quiser ver, é só aceitar. Jin Woo concorda. De repente, tudo fica claro e logo escurece. Ele se vê cercado por uma infinidade de monstros e se pergunta: por que tem tantos monstros aqui? Ele também vê que só há monstros de alto rank ali. Ele se pergunta por que existem tantos monstros ali. De repente, todos olham para o céu. Enormes portais se abrem no alto. Jin Woo logo percebe que aquele lugar não era a Terra. Se esses monstros estivessem no nosso mundo, a humanidade não teria chance alguma. Mas então surge uma dúvida. E se esses monstros não estão se preparando para lutar contra humanos? Então, contra o que eles estão em guerra? Do céu, começam a descer seres parecidos com anjos. Guerreiros prateados, poderosos, cheios de luz. A batalha começa. Monstros contra anjos. A luta é brutal. Os guerreiros prateados levam vantagem e os monstros começam a cair, um por um. Quando tudo parece perdido, uma presença sombria se revela. O monarca das sombras aparece e ordena: ergam-se. Os monstros que haviam morrido se levantam. Eles não estavam derrotados. Tinham ganhado uma nova chance de lutar. Agora, ressuscitados, eles se viram contra seus inimigos. O exército das sombras agora enfrentava o exército da luz. O que antes era um massacre unilateral se transformou em uma guerra completa. A balança havia mudado de lado, tudo por causa de um único ser. Por onde ele passava, parecia que uma tempestade tinha acabado de destruir tudo. A vitória do Monarca das Sombras era certa, até que eles chegaram. A equipe da Associação de Caçadores chegou no local onde diziam ter uma dungeon dupla. Todos estavam apreensivos. Por que Jin Woo voltou para esse lugar? Assim que entraram, ficaram chocados com o que viram. Tudo estava destruído. De repente, uma voz misteriosa ecoou no ar. O que é isso? Eu não convidei nenhum humano para cá. Os caçadores se olham assustados. Um monstro? Falando como um humano? A voz falou de novo. Fiquem em silêncio. Vocês vão atrapalhar o sono do rei. Eles então viram Jin Woo parado no meio da sala, completamente imóvel. Antes que pudessem entender o que estava acontecendo, o ataque começou. O arquiteto se moveu num piscar de olhos e matou vários caçadores de uma vez só. Com um olhar, ele diz: vocês vão servir como sacrifício para o rei despertar. No mundo sombrio, vários portais se abriram. De dentro, saíram monstros e demônios de todos os tipos, liderados por dois seres poderosos. Eles pararam diante do Monarca das Sombras e o encararam em silêncio. A Segunda Guerra estava prestes a começar. Depois do ataque do arquiteto, os sobreviventes se preparam para o confronto. Ele traz de volta suas marionetes e diz que vai dar a eles a chance de assistir ao nascimento do rei. E isso é claro, se conseguirem sobreviver. Faísca enfrenta a estátua chamada Deus e grita para os outros aproveitarem a chance e destruírem as demais. Mas não é tão simples assim. As habilidades deles são fracas comparadas ao poder das estátuas. Logo, todos percebem. A única opção é acordar Jin Woo. O arquiteto, percebendo isso, se enfurece e parte para cima de Faísca. Mas os amigos dele se colocam na frente e o impedem, dando cobertura para que Cha Hai-in ir acordar Jin Woo. Enquanto isso, dentro do mundo sombrio, Jin Woo continua observando a batalha. Ele entende que aquilo tudo é uma guerra interna e que o verdadeiro vencedor seria o Monarca das Sombras. Ele se aproxima de seu inimigo derrotado e pergunta por que ele o traiu. Sem responder diretamente, o adversário fala algo em uma língua desconhecida. Então, o Monarca das Sombras acaba com ele. De repente, Jin Woo percebe que está no corpo do Monarca das Sombras. Ele se pergunta o que está acontecendo e descobre que agora possui um segundo coração. Os guerreiros prateados também retornam. E com isso, as leituras de memória chegam ao fim.